As cenas invadiram as redes sociais esta semana. Elas mostram as vidraças frontais de uma das maiores lojas de Abaetetuba destruídas. Tudo aconteceu na tarde de terça-feira. Imagens das câmeras de segurança da loja, obtidas com exclusividade pelo Panorama, mostram o exato momento em que uma mulher vai quebrando todas as vidraças. O susto e a incerteza sobre o que estaria acontecendo fizeram com que ela agisse sem ser importunada num primeiro momento. Essa situação aí foi muito, digamos, forte, né? Porque a princípio ninguém identificou o que exatamente era e pelo barulho, né, devido aos baques, era como se fosse tiro, né? Então nessa hora até tanto o segurança interno como as pessoas se amedrontaram devido a pensar que estava ouvindo uma troca de tiro e que, apesar de, claro, pelas imagens mostra tão rápido que era, né, o que foi as ações dela de bater no vidro e aquilo caindo, então foi tudo muito rápido, não teve mesmo como evitar. A mulher tinha usado este martelo para ir destruindo todo o envidraçamento da frente da loja. Tão logo foi constatada a causa do estrondo, um dos funcionários foi atrás da pessoa que tinha causado todo aquele estrago. Ela evadiu, né, imediatamente, o segurança ainda foi lá, né, atrás dela. Só que como ele ainda tentou segurar ela, mas como ela estava ensanguentada, né, devido aos cortes pelo vidro, o pessoal, os populares já começaram a chegar moto próximo, já ficar, entendeu? Ela começou também já a gritar, dizer que queria machucar ela, alguma coisa, aí ele achou melhor largar e ela evadiu. A primeira providência legal da empresa foi registrar um boletim de ocorrência. Foi ir na delegacia, né, para abrir a ocorrência, relatando todo o fato ocorrido. E como ela tem um transtorno, né, bipolar, né, e agora a gente vai verificar com a justiça, ver o que pode ser feito, que é uma situação meio delicada, né, pela situação, mas que fica de alerta isso aí para todas as pessoas que têm essas pessoas com esse tipo de situações, para que tome cuidado, que procure, né, os órgãos competentes para fazer seu tratamento, para, se caso não conseguir contornar, como até foi relatado pela família, né, pelo transtorno dela, que procure, que ligue para os órgãos que vão fazer a internação, né, tudinho do paciente, para evitar que coisa pior aconteça, porque hoje foi o vírus da loja, mas pode ser uma vida, pode ser, entendeu? Então é bastante complicado isso daí, tem que ter uma atenção redobrada. Os familiares da autora do ataque à loja foram prestar depoimento e apresentaram um documento que comprova que a mulher recebe acompanhamento e medicação no CAPS desde 2010, quando foi diagnosticada por uma equipe multiprofissional como sendo uma pessoa com problemas psiquiátricos. A autora do ataque a essa loja tem uma doença mental chamada transtorno afetivo bipolar. É uma doença em que o paciente alterna momentos de intensa euforia com uma profunda tristeza. O transtorno bipolar é um transtorno mental, certo? É uma doença mental, em que o portador dessa doença, ele experimenta, a grosso modo, períodos em que ele está com humor deprimido, em que ele pode ter sintomas como tristeza, falta de energia e, por conta disso, dificuldade de fazer suas atividades do dia a dia. E também experimenta períodos em que ele está eufórico, é o termo que a gente costuma utilizar. E nesses períodos de euforia, ele já experimenta uma energia um pouco mais aflorada, ele consegue fazer as coisas do dia a dia com mais facilidade, ele sente uma necessidade, muitas das vezes, de sair, sabe, de fazer coisas. Ele tem mais dificuldade para dormir, uma necessidade diminuída de sono, que é como se fosse o polo oposto, entendeu? Então, o transtorno afetivo bipolar ele é um transtorno mental considerado grave, mas se o paciente estiver fazendo um tratamento correto, alinhado, adequado, fazendo uso da medicação, sendo frequente as suas terapias com um profissional de psicologia e outros profissionais também que possam compor um quadro de assistência a esse paciente, ele consegue ter uma estabilidade, ele consegue viver uma vida comum, como a minha, como a sua,
e ele consegue ser autônomo e funcional no dia a dia. O Diego é um dos psicólogos que atuam no Centro de Atenção Psicossocial de Abaetetuba, onde são atendidas pessoas com algum sofrimento psíquico ou transtornos mentais. A mulher que destruiu as vidraças da loja é uma dessas pacientes. O CAPES garante medicações e acompanhamento profissional, mas o psicólogo Diego explica que a preservação da saúde mental de uma pessoa depende também de outros fatores. Não só no transtorno afetivo bipolar, mas qualquer transtorno mental que a gente esteja falando. A família, ela compõe o que a gente costuma chamar de rede de apoio. Muitas das vezes ela não é composta só pela família, mas assim, a gente sabe que existem questões que fazem com que não haja uma determinada harmonia em determinados contextos familiares. Mas um amigo ou um outro parente próximo a essa pessoa, uma pessoa de referência na comunidade, ela pode fazer esse papel de rede de apoio. É com quem o paciente ele vai contar, é aquela pessoa que pode ajudá-lo em qualquer tipo de situação. Mas nesse caso a família ela é muito importante, porque é ela que faz com que o paciente tenha motivação para continuar também no seu processo de tratamento. Ela que pode trazer o paciente às consultas, ela pode trazer o paciente aos atendimentos, entendeu? E além de dar todo o suporte que nós profissionais não conseguimos dar a partir do momento que o paciente ele sai do local, do equipamento de saúde em qual ele faz seu tratamento. Então a família é como se fosse uma extensão também do tratamento no âmbito familiar. É por isso que o atendimento, por exemplo, aqui no CAPES, ele não é feito somente ao paciente. Os familiares também são atendidos, são orientados, justamente para eles poderem saber como que eles podem ajudar aquele paciente da melhor forma possível no contexto familiar e em outros ambientes que o paciente ele convive, né? A interrupção do tratamento teria sido a causa do surto psicótico. Segundo relatos, né, da família, foi que ela não estava aceitando a medicação. A ausência dessa medicação teria se somado a um outro motivo para que a mulher reagisse com tanta violência. Uma das versões dizem que ela teria sido provocada pela sua condição de saúde por alguém na via pública. Um comportamento nada recomendável. Na verdade, assim, a gente precisa apoiar essas pessoas, precisamos ser rede de apoio também. Então, assim, é até importante a gente falar sobre isso, porque existe um preconceito e um estigma muito grande com relação às pessoas portadoras de transtorno mental. Inclusive, isso é perigoso, porque pode fazer com que as pessoas não busquem um serviço de saúde mental com esse receio do julgamento da sociedade, por conta dessa questão do preconceito e do estigma que essas pessoas sofrem. Então, muitas das vezes os pacientes eles são relutantes em buscar ajuda e por conta disso, quando vem já com muita resistência, o quadro ele pode estar um pouco mais grave, o tratamento pode demorar um pouco mais. Então, a gente precisa compreender que essas pessoas elas necessitam de suporte, elas necessitam de ajuda, elas necessitam de orientação. E a população em geral também necessita. Eu costumo dizer que o que combate o preconceito e os estigmas de forma muito eficiente é o conhecimento, que é um pouco do que a gente está compartilhando aqui. Então, assim, uma pessoa com transtorno mental, ela tem o potencial de viver uma vida funcional como qualquer outra pessoa na sociedade. E eu arrisco dizer, Naldo, que grande parte das pessoas que você conhece, que eu conheço, também conhecem uma pessoa que tem transtorno mental, mas que não sabe, porque essa pessoa ela não comenta isso com ninguém. E ela consegue viver a vida dela normalmente, trabalhar, ter essa autonomia, cuidar da sua família, se essa pessoa tiver família, tiver filhos, tiver esposa, esposo, enfim. Então, tem potencial de ser uma pessoa como qualquer outra na sociedade. Então, ao invés de fazer chacota, a encarnação, como a gente costuma dizer, procure ajudar, procure ouvir, procure orientar, procure ser uma fonte de apoio, fazer aquela pessoa buscar o tratamento dela. Isso sim pode ser eficiente. O ataque à loja trouxe prejuízos que ainda estão sendo calculados. Além, claro, do vidro, que foi o maior, né, nós tivemos produtos danificados como televisão, teve mesas com vidro quebrado, cadeiras de estofadas rasgadas, porque o estilhaço, né, voou longe e aonde pegava danificava o produto, né, até pelo vidro, que ele não é um vidro que igual de carro, ele bateu e estilhaça e cai tudo, então e voa para longe, né. E então foi toda uma situação muito complicada, assim.